Hoje é 11 de junho de 2018, uma segunda-feira fria, após uma vitória do Brasil contra um adversário que não esquenta demais como perigoso a supremacia brasileira. Aguarda-se que o país chegue à final e possa chegar também ao campeonato mundial de futebol. Uma vitória da democracia, uma vitória da igualdade racial, uma vitória de um país que está em pleno desenvolvimento, uma vitória do respeito às garantias e direitos individuais, uma vitória do retorno à moralização do país, uma vitória em si de uma expectativa a que esta nação sofrida finalmente chegue a uma razoável categoria de país posto entre os melhores do mundo, também fora da área futebolística. Este cronista se recorda, se lembra de que o Brasil foi campeão também à época da ditadura militar. Se a memória não falha, nós fomos campeões mundiais de futebol enquanto os militares estavam no poder. Portanto, é bom, é muito bom que cheguemos à finalíssima do campeonato também universal de futebol sob a plenitude democrática, porque se os milicos conseguiram isso, melhor seria que os democratas conseguissem também. Nesse sentido, afiem as chuteiras, Neymar e companhia e os Tite da vida, porque o confronto aqui é entre aquilo que nós conseguimos sob o tacão militar e aquilo que queremos conseguir sob o império da Constituição, com suas cláusulas pétreas plenamente respeitadas. É o que se diz por aí, embora a advocacia em geral esteja incrivelmente envergonhada com as agressões contínuas à petrificação das cláusulas constitucionais em vigor, que estão sendo tais petrificações amolecidas, envergonhadas e envilecidas aqui e ali por grande parte dos tribunais do país. À margem disso, à medida disso, para finalizar isso, vale um comentário ocasional nesta crônica de segunda-feira, curta, por sinal, sobre as maravilhas que a comunicação eletrônica tem feito pelo nosso país, sem censura qualquer, sem resistência, sem reação, sem fiscalização, com dezenas e dezenas de telefonemas remetidos por empresas especializadas no ramo, com perguntas, sim, robotizadas. Não são seres humanos que falam, são gravações que dizem ou perguntam, diga sim ou não. E se a criatura interrogada quer discutir ou quer conversar, a robotização do outro lado diz, não entendi, diga sim ou não, e desliga. Dentro do contexto, sim, quando o telefone que é deixado ou que é registrado é chamado em devolução ou em retrospecção, aparece um recado da provedora ou do provedor
da empresa provedora, acentuando esse telefone não existe. Isso significa, em termos de direito penal, que esta assertiva, esta afirmação é falsa. Porque ou o telefone é concretamente posto no mundo eletrônico, ou ele não o é. Se não o for, não pode ser havido como existente. É alguma particularidade a qual não se presta muita atenção, mas se pode sim cometer falsidade ideológica, ou às vezes, quiçá, até documental, nessas convocações eletrônicas por criaturas robotizadas, sim, porque são gravações que não conversam, apenas interrogam. E quando se quiser saber de onde veio a origem daquele chamamento eletrônico extravagante, não se consegue saber. A resposta é: esse número telefônico não existe. Não se sabe o que há com a divisão, o departamento ou com a repartição correspondente à proteção do consumidor. Mas deve haver alguma coisa já pululando por ali respeitante a isso, porque não se respeita o sábado, não se respeita o domingo, não se admite o descanso dos trabalhadores brasileiros. Os telefonemas vêm a qualquer hora do dia. Sábado, domingo, feriado, dia santo, dia consagrado à Virgem, etc. Ou dia de todos os santos. Isso só vai acabar quando algum diretor ou algum responsável pela implantação desse sistema for condenado criminalmente. E valeria a pena, sim, que o Ministério Público se interessasse por isso, porque se o Ministério Público se devota, inclusive, à chamada experimentação ou experienciação dos fenômenos correspondentes à interceptação telefônica, havendo hoje uma restrição muito grande ao tal hábito, pode também interessar-se por esse outro tipo de comunicação. Aquela que é unilateral, aquela que não admite retorção e que lembra ou relembra a este antigo advogado criminal algumas características sucedidas 30 anos atrás, quando não existia ainda essa eletrônica difundida pelos lados e atrás das portas, porque isso é uma difusão atrás das portas. Quem fala não existe, a criatura não existe, só a voz eletronificada. Este advogado se recorda, há 30, 35 anos atrás, de uma hipótese que um consulente lhe indagava o que fazia com a figura de uma criatura chamada o Coringa. O Coringa, sabe-se bem, é aquele fantasiado que se põe em cartas de baralho, mas o Coringa era normalmente uma criatura pouco versada intelectualmente, que era contratada por empresas de cobrança para efetuar cobranças extorsivas em hipotéticos ou reais devedores até. O Coringa se vestia de vermelho, ia à porta das casas. Naquela época havia poucos edifícios verticalizados, eram casas de 2 ou 3 andares. Ia vestido de rubro,
como se fosse um carrasco do tempo de Madame Guilhotina. Batia a campainha na porta do hipotético devedor e, tocando um sino, anunciava claramente, como se fora um oficial de justiça da Idade Média, que estaria a cobrar as dívidas que se deviam ao rei. E aquilo era a vergonha da vizinhança toda. Então, o consulente deste velho advogado criminal lhe indagava, terrivelmente angustiado, o que podia ou devia fazer para impedir ou evitar aquela extorsão disfarçada. E se lhe perguntou: você tem temperamento agressivo? O consulente dizia: não. Você fica muito envergonhado com isso? A criatura dizia: claro, porque a minha família toda está vendo isso que está a acontecer, e isso não pode acontecer. E vinha a última e derradeira pergunta: você tem cão? Tenho. É bravo? Mais ou menos. Finge que é mais bravo do que é, mas é grande? É grande. Então solta o cachorro nele. O pior que pode acontecer é um esgarçar da bainha das calças ou um aviltamento da capacidade de se manter íntegro frente ao susto que o hipotético oficial de justiça estaria a levar. As coisas são assim. Hoje em dia não se pode, obviamente, soltar um cachorro bravo pela expectativa de remeter um sinal televisivo ao cobrador, porque os coringas hoje aparecem vestidos de vermelho, sim, mas por via de sinal eletrônico, ou sinal televisivo, ou sinal telefônico. Mas é bom que os expectantes se mirem nessas hipóteses de uma forma ou de outra, reclamando aos poderes públicos fiscalizadores sobre essa mentira. Porque se dá um telefonema e a criatura, em devolução, quer conversar com aquele que telefona e aparece uma gravação afirmando que o telefone não existe, alguém está cometendo uma falsidade extravagante, anômala certamente, mas real, azucrinando a vida daqueles que precisam descansar um pouco. Não se dirá que isso é o resultado de uma consulta qualquer, mas, com certeza, é um fenômeno que vem acontecendo com muita habitualidade no campo das comunicações eletrônicas. E lá na nave vá.